Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo a mais um Encontro com uma Palavra. Esse programa foi criado para ajudar você a compreender melhor toda a Bíblia, compreender não apenas intelectualmente, mas principalmente com o coração. O meu desejo é ajudar o povo de Deus a entrar na Palavra de Deus, para que a Palavra de Deus entre na vida do povo de Deus. No último programa falamos sobre os 2 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Gálatas, em que ele expõe verdades profundas que recebeu por revelação de Jesus quando estava no deserto da Arábia. No versículo 20 do primeiro capítulo, Paulo diz: "Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto." Quando terminamos o último programa, desafiei você a fazer uma escolha, acreditar que Paulo era um grande mentiroso, ou que foi um dos maiores milagres do Novo Testamento, afinal, ele escreveu metade dele. Quando estudamos o Evangelho de João, disse a mesma coisa. Você teria que escolher entre considerar Jesus um lunático e mentiroso ou o Senhor da sua vida e segui-lo. Antes de continuarmos o estudo desta carta, você terá que decidir o que pensa de Paulo. Ele era um lunático, mentiroso, ou realmente recebeu de Jesus a revelação de todas essas verdades tão profundas? Você terá que fazer a sua escolha. Qualquer pessoa que lê as cartas de Paulo pode se perguntar de onde ele tirou tanta informação. Ele não estava entre os apóstolos que passaram 3 anos vivendo com Jesus. Ele conta nesta carta aos Gálatas que não foi para o seminário em Jerusalém. Logo na introdução, Paulo conta de onde tirou todas as informações compartilhadas em suas cartas. Ele escreve: Paulo, apóstolo, enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Depois, no versículo 11, ele escreveu: O evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Pregadores comuns como eu, isso mesmo, que ensinam as Escrituras, têm de dizer: eu, ministro do Evangelho, sou ministro de homens e por homens. De homens, porque fui ordenado por homens. Outros homens puseram suas mãos sobre mim e reconheceram o meu chamado de Deus para o ministério. Você já me ouviu fazer referência ao professor J. Vernon McGee? Junto com tantos outros, ele foi um dos professores que me ensinaram as Escrituras. Por isso que estou ensinando para você é de homens e por homens. Mas quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele disse: O evangelho por mim anunciado, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Com isso, Paulo estava dizendo que ele não tinha aprendido com homens, nem tinha sido ordenado por homens, mas recebeu revelação direta de Jesus Cristo. Ele estava dizendo que era apóstolo de Jesus Cristo. O próprio Jesus o tinha comissionado e ordenado apóstolo. No capítulo 2, ele conta que depois de 14 anos foi para Jerusalém e se encontrou com os apóstolos. Ele diz que foi por revelação, o que quer dizer que o Espírito o levou a Jerusalém. Os apóstolos sabiam que Paulo estava indo para lá, porque o Espírito os tinha avisado. Paulo conta sobre este encontro. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Isso é intrigante. Primeiro tenho que fazer uma pergunta. Como Paulo provou que aqueles apóstolos, como ele provou para eles que ele era tão apóstolo quanto eles? O que Paulo quis dizer quando escreveu: reconhecendo a graça que me fora concedida?
O que os apóstolos viram que os convenceu que Paulo era um apóstolo como eles? A palavra charis significa graça. Chamamos a atuação da graça na vida de uma pessoa de carisma. Os apóstolos devem ter visto os dons do Espírito em Paulo e também demonstrações carismáticas, que mostraram que a graça tinha sido derramada sobre ele, que o Espírito Santo também estava nele e sobre ele, da mesma forma que estava neles e sobre eles. Os apóstolos tinham vivido com Jesus durante 3 anos, e Paulo deve ter dito que também tinha vivido durante 3 anos com Jesus. Paulo deve ter compartilhado com os apóstolos muitas coisas que ele aprendeu com Cristo. Não importa como, Paulo demonstrou aos apóstolos que ele era apóstolo tanto quanto eles. Os apóstolos estenderam a mão direita sobre Paulo e Barnabé em sinal de comunhão e disseram: "Você é tão apóstolo como nós somos. Você será apóstolo para os gentios, para o mundo pagão e não judeu. Nós fomos chamados para ser apóstolos para os circuncisos, para os judeus." Eu não teria feito assim. Tem horas que tenho vontade de falar assim para o Senhor. Espera aí, Deus, eu acho que as coisas têm de ser completamente diferentes. Imaginem, Paulo era fariseu, costumava sentar-se aos pés de Gamaliel. Naquela época, sentar-se aos pés de Gamaliel era como estudar em Harvard. Paulo teve a melhor formação teológica que um judeu da época poderia ter e também tinha sido membro do Sinédrio. Eu teria mandado para os judeus e Pedro, aquele pescador analfabeto, teria enviado para os povos gentios e pagãos. Eu teria dito a Pedro: "Pedro, você vai pregar para os gentios porque eles não entendem nada de teologia, nem de linguagem judaica." E teria mandado o doutor em teologia, o rabino Paulo, para os judeus. Mas Deus fez exatamente o contrário. Mandou o rabino, o doutor da lei, para os pagãos, como os coríntios, aproveitadores, e para outros povos bárbaros. E mandou o pescador analfabeto para pregar para os rabinos. O 3º capítulo de Atos descreve Pedro e João sentados no meio do sinédrio e todos maravilhados com a sabedoria, a coragem e o equilíbrio deles ao responderem a todas as perguntas que lhes eram feitas. Diante de suas respostas, a única conclusão que os homens do sinédrio podiam tirar é que aqueles homens realmente tinham estado com Jesus. Era a única maneira de explicar tanta sabedoria. É assim que Deus trabalha. Apesar de John Wesley ter se formado em Oxford e de ter tido uma excelente atuação e inspirado por George Whitefield, pregou para trabalhadores simples do campo e de minas de carvão, para pessoas que tinham pouca educação. Os 2 pregadores formados pela Universidade de Oxford foram chamados para pregar para trabalhadores em minas de carvão. Eles puderam ver os rostos daqueles mineiros cobertos de carvão serem lavados por lágrimas, enquanto o Evangelho era pregado e muitos se convertiam. Mais ou menos 100 anos depois, Deus levantou um homem chamado Dwight Moody, que não tinha nenhum estudo e que trabalhava como vendedor de sapatos para pregar na mesma Universidade de Oxford. Sua gramática era terrível, mas mesmo assim, quando pregava, os estudantes da Universidade de Oxford se convertiam. Moody pregou na Inglaterra e muitos profissionais e acadêmicos se converteram. No começo, a plateia se chocava com sua maneira de se expressar e talvez até se perguntavam o que aquele fazendeiro americano tinha para lhes falar. Mas depois de 10 minutos ninguém se lembrava quem era Moody. Era como se ouvissem outra voz e antes de se darem conta, se convertiam. Acho que Deus tem um senso de humor muito bom. Acho que Deus gosta de pegar pessoas como George Whitefield e John Wesley, com excelente formação acadêmica, e levá-los para pregar para trabalhadores simples de minas de carvão. Ao mesmo tempo, Deus também gosta de usar homens simples como Moody para pregar na Universidade de Oxford e em auditórios da Inglaterra. Deus fez a mesma coisa com o rabino Paulo, que pregou para os gentios, e com Pedro, o pescador analfabeto, que pregou para os rabinos. Nos capítulos 1 e 2 de Gálatas, Paulo conta que é assim que Deus trabalha. Nestes 2 capítulos ele trata da questão do evangelho apóstata. Ele chama esse evangelho apóstata de outro evangelho. Não existe outro evangelho. Existe apenas um, o que Paulo pregou quando estava na Galácia. De acordo com Paulo, esse outro evangelho é apóstata e qualquer um que pregar outro evangelho deveria ser amaldiçoado. Para que ninguém tivesse dúvida, ele falou isso 2 vezes. Depois, confrontando esse evangelho apóstata, ele falou sobre o seu evangelho.
Ele diz: eu não aprendi este evangelho em nenhuma escola de rabinos, também não aprendi de homem nenhum. Não precisei ler livros para aprender sobre ele. Eu o recebi de Deus. Jesus o revelou para mim enquanto eu estava na Arábia, e este é o único evangelho que prego. É um evangelho único e absoluto. Como já mencionei, a carta aos Gálatas foi a única carta que Paulo escreveu de próprio punho. Para todas as outras cartas ele contou com um escrivão. Você está lembrado que ele tinha um problema da visão? Ele precisava mesmo de alguém que escrevesse para ele. Podemos concluir que o seu espinho na carne era um problema de visão que o levou a quase completa cegueira. Paulo diz que escreveu esta carta de próprio punho. Ele estava tão bravo que nem conseguiu esperar o escrivão chegar. Talvez nos últimos capítulos da carta ele tenha usado letras garrafais, porque mal conseguia enxergar. Tudo que falamos até agora sobre a carta de Paulo aos Gálatas foi apenas uma introdução. O conteúdo desta carta é muito semelhante ao da carta aos Romanos. Poderíamos até intitulá-la Carta de Síntese da Carta aos Romanos. Paulo estava muito tocado emocionalmente quando a escreveu. Mas por que ele estava tão emocional, vamos dizer assim? Porque a mensagem da graça que ele tinha pregado estava sendo contaminada. Lembre-se que estas cartas não foram organizadas na Bíblia de acordo com a data em que foram escritas. Elas foram compiladas conforme o seu conteúdo. Os estudiosos não sabem afirmar, com certeza, onde Paulo estava quando escreveu esta carta. Mas é certo que ele a escreveu na sua terceira viagem missionária. Alguns dizem que foi em Filipos, outros em Éfeso e outros em Corinto. Diante de tantas opiniões, só podemos concluir que ninguém sabe onde ele estava quando escreveu esta carta. Podemos fazer um estudo muito interessante se compararmos a carta aos Gálatas com o livro de Juízes no Velho Testamento. Você deve se lembrar que o livro de Juízes mostra que as consequências da apostasia são terríveis. E ainda hoje são. Se você não crê nas Escrituras, vai pregar sobre o quê? O que acontece se você não pregar o Evangelho nem as Escrituras? Este é o assunto da carta aos Gálatas. Nela, um evangelho apóstata é exposto pelo evangelho absoluto, pregado por Paulo quando ele esteve na Galácia. É uma pena, mas o meu tempo acabou. Antes de encerrar, quero passar uma tarefa para ser feita por você até o próximo programa. Vimos que Paulo estava muito bravo, porque o evangelho estava sendo confundido. Sua tarefa será ler outra vez a carta aos Gálatas e definir o evangelho apóstata e o evangelho absoluto que Paulo pregava. Tenho certeza que isso o ajudará a entender a mensagem de Paulo e a mensagem de Cristo. Escreva-nos. Até o próximo programa. Deus lhe abençoe grandemente. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.